Como anunciado, nós abrimos o espaço aqui para falarmos das candidaturas a prefeito. Então, um esclarecimento, quando a gente fez o sorteio para indicar os candidatos às sextas-feiras no Café com Política, a candidatura do Paulo Lago, do PCO, ainda não estava homologada, nós não tínhamos essa informação, ele acabou ficando fora do sorteio. Mas, no espaço democrático, dando oportunidade para todos, nós abrimos aqui dentro do Cidade 360 essa possibilidade, com a mesma regra que a gente faz nas sextas-feiras, 20 minutos do primeiro bloco, intervalo, depois mais 20 minutos. E já está aqui conosco no estúdio o Paulo Lago. O Paulo Lago, ele é 65 anos, casado, tem 2 filhos, nascido em Águas de Santa Bárbara, residiu em Bauru em 1977 para cursar a Faculdade de Economia aqui da IT. Trabalhou como bancário no Judiciário Paulista. Nos anos de 1980 a 1990, teve destacada participação na organização do movimento sindical da região de Bauru. Foi diretor do Sindicato dos Bancários, primeira entidade afiliada à CUT em Bauru. Filiado ao PT, desde 1982, foi presidente do Diretório Municipal de Bauru e candidato a prefeito do PT em 1988. Em 91, a corrente Causa Operária, na qual militava, foi expulsa do PT por lutar contra a política de colaboração de classes. Participou da fundação do PCO em 1995, sendo novamente candidato a prefeito em 1996, agora pelo PCO. E atualmente é presidente do Diretório Municipal do PCO. Paulo Lago, prazer em recebê-lo aqui, bem-vindo ao Cidade 360. Vamos seu bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Acho que é importante a participação de todos no debate, né? Perfeito. Nós vamos colocar então o reloginho, 20 minutos nesse primeiro bloco. Na verdade, nós vamos ter uma entrevista de 40 minutos, né? Se a gente não completar os 20 agora, compensa no próximo. Eu tenho sempre perguntado inicialmente para o candidato, ele por ele, né? O Paulo Lago pelo Paulo Lago. O que você fala do Paulo Lago, Paulo Lago? Essa pergunta é mais difícil, né? Falar da gente é mais complicado. Eu me considero um trabalhador na vida toda, desde pequeno. Sempre trabalhei, desde 13 anos de idade. Comecei vendendo carnê do Baú da Felicidade naquela época. Lá em Águas de Santa Bárbara não tinha economia, não tinha nada. Comecei assim, e lutei a vida toda e tô aí. Perfeito. E lutando também, eu acredito que não basta só a gente lutar pela sobrevivência, mas na medida do possível, a gente tem que lutar por ideias maiores, por debater, né? Se colocar à disposição. Muita gente não tem coragem de debater, porque a gente recebe crítica, é atacado e tal, mas eu acho que o debate é muito importante, né? Ô Lago, há uma pequena pendência na sua candidatura. Explica pra gente o que está acontecendo, porque quando você entra no tribunal, tem lá essa pendência, né? E seria importante você esclarecer para os seus eleitores aí o que está acontecendo na parte burocrática aí. De fato, o Ministério Público daqui de Bauru, ele entrou com uma impugnação do registro da candidatura, né? Na parte dos candidatos, não houve nenhuma pendência. Nós estamos regularizados, mas ele considerou que o Diretório Municipal do PCO estava sem o CNPJ regularizado. E de fato esteve por um período, mas foi sanado esse problema, foi regularizado já no dia 12 de junho. E a lei prevê que, se regularizar antes da data das convenções, ficaria regularizado. Então a gente entende que a visão do Ministério Público está equivocada nesse caso. Então nós vamos recorrer, porque nós entendemos que atendemos o requisito antes da data da convenção. Mas sua candidatura continua normalmente? A candidatura continua normalmente, e a gente acredita que vai vencer na instância superior sobre esse problema. O seu nome vai estar na urna lá no dia 6 de outubro. Acredito que sim. Ô Paulo, eu estava dando uma olhadinha no seu plano o plano de governo do PCO. Ele tem um lado, vamos dizer assim, macro e um lado micro, né? Quer dizer, no macro são as defesas e tal. E é sempre uma preocupação que quando você fala do setor público e os progressistas têm muito esse encaminhamento, que é o Estado como indutor, né? E na verdade, quando a gente vê, o setor privado gera o tributo, tanto a pessoa física como jurídica, o setor público retira esses recursos e devolve com serviços, né? Para ele ser indutor, ele precisa fazer a lição de casa, que é gastar menos para sobrar, para ter não só gasto em custeio, mas também gastos em investimentos, que é um investimento que gera a economia, né? Como é que vocês trabalham esses dois mundos, de sempre colocar o Estado mais forte, e aqui a gente vai debater alguns temas da cidade de Bauru, e ao mesmo tempo tem que ser mais gente, mais custeio e menos sobra para investimento e ser indutor da economia? Como equilibrar isso? Então, Reinaldo, esse debate eu acho que é a questão central, que muita gente às vezes não entende do nosso programa. Nós entendemos o seguinte,
A humanidade, desde lá da bíblica Adão e Eva, ela lutou pela sobrevivência, né? Os modos de produção que foram estabelecidos ao longo do tempo foram criando uma evolução na sociedade. Por exemplo, o regime escravagista, por mais horroroso que foi aquilo lá contra as pessoas, moralmente horrível, ele criou uma condição de desenvolvimento naquela época. Com o tempo, ele se esgotou. E o capitalismo foi uma nova evolução da sociedade, né? Só que nós entendemos que o capitalismo chegou no ponto máximo dele de evolução. Já desde a Primeira Guerra Mundial, no mundo todo, os meios de... como é que fala? O desenvolvimento industrial, ele está reduzindo. Por exemplo, aqui no Brasil, de 1986 para cá, porque a indústria é a força motriz da evolução da sociedade no último século, nos últimos séculos, vamos dizer assim. Só que essa força motriz, ela perdeu a força, ela está retrocedendo. Então, por isso que a gente considera que é necessário o Estado continuar investindo. Essa política de privatização que ocorreu aqui em Bauru, por exemplo, nós fomos muito afetados com isso daí, né? Isso daí causa muita miséria, muita pobreza, né? E a gente entende que a humanidade está andando para trás com essas políticas privatistas, né? Não estava. Então vamos falar um pouquinho do que está ali no plano de governo. Vocês defendem a empresa estatal de transporte público. Quem que vai financiar ela? Correto. Nós temos que procurar levantar recursos do próprio orçamento da prefeitura, recorrer ao governo do estado, ao governo federal. Por exemplo, um ponto que a gente levanta que tem que dar o calote nessa dívida. Isso daqui não é uma medida autoritária. Tá, mas você diz calote em nível nacional. Aqui... Em nível nacional. Então, mas como é que isso refletiria no orçamento municipal? Porque nós temos que fazer uma bandeira para a prefeitura, né? Não obstante as bandeiras do PCO serem nacionais, vocês falam de não pagar dívida pública, enfim, vários pontos, mas vamos nos concentrar em Bauru. O que seria o calote da dívida municipal? Eu entendo assim, que se a gente tomar posse na prefeitura, não é uma medida administrativa, chega lá e cancela, porque aí os próprios bancos, o próprio setor que vai estar cobrando, eles entram com a medida judicial e já bloqueia o orçamento, medida, né? Bloqueia e tal. Eu entendo que assim, que o prefeito ele tem que trabalhar como um representante do povo, da localidade, não o que acontece hoje, que hoje assim, já há algum tempo, os prefeitos trabalham na realidade como capatazes aí do governo estadual, ou até do governo federal, às vezes, dependendo. Então assim, a gente vai mobilizar a população, colocar aqui esses problemas. Se continuar pagando essa dívida do jeito que está, o país não vai conseguir se desenvolver mais, né? Agora, Paulo, não, especificamente sobre o estatal de ônibus, quer dizer, você está entendendo, está colocando aqui que o transporte vai ser gratuito, é isso? Eu acho que nós temos que garantir o transporte gratuito. Isso daí já existe em mais de 80 cidades do estado de São Paulo, né? Tá. Qual é a fonte de financiamento assim, disso? Nós vamos chamar a comunidade para debater, formar os conselhos populares, chamar o pessoal dos sindicatos, dos trabalhadores e tal, e ver de onde que dá para tirar o dinheiro, de onde que vai fazer. Mas assim, não vai ser uma medida autoritária. Chega lá, vamos chamar... Quer dizer, é uma intenção e não um objetivo de curto prazo. Depois que assumir, buscar uma fonte. Assim, tem que ter o passe livre na cidade. Como vamos fazer isso, né? Eu não vou chegar lá e falar, não, é assim, tá um ditadorzinho lá que vai fazer, né? Então, e aí você para fazer, né? Você coloca também no plano de governo que busca o salário mínimo estabelecido pelo DIEESE, vocês estimam em R$7.000. E você colocam lá que vão implementar isso na prefeitura de Bauru. Vocês já analisaram o impacto sobre a lei de responsabilidade fiscal dessa eventual elevação do piso para R$7.000 aqui em Bauru? Então, nós temos que estabelecer um plano, reunir os servidores, chamar todo mundo, e também cai no mesmo caso, tem que fazer uma campanha política para acabar com essa lei de responsabilidade fiscal, porque isso daí não é só um problema para Bauru, é o país inteiro. Depois que se criou isso daí, o país não desenvolve mais, né? É só redução de salário, só redução de salários. Sim, mas Paulo, quando fez essa lei é porque alguns municípios gastavam mais do que um orçamento só com o pessoal, e aí não sobravam recursos para a saúde, para a educação, para áreas de segurança, e aí a lei de responsabilidade fiscal colocou, por má gestão de vários governantes, acabou estrangulando, né? Porque você não tinha, você tem locais em que era 110% da receita do município o gasto com o pessoal. Você não acha que isso vai tirar a capacidade de investimento com tantas demandas que a cidade tem?
Se você elevar para R$7.000 o piso do servidor público, veja, não estou aqui questionando que não mereçam, só estou dizendo, eu quero ser, nós precisamos ter propostas que efetivamente cumpram, né? Além do que, eu acho que também há uma confusão com esse 7.000 do DIEESE, porque fala-se muito do 7.000 DIEESE por pessoa, mas na verdade é por família e não por pessoa. R$7.000 seria o suficiente para uma família de 3 pessoas poderem viver bem. Provavelmente na prefeitura você tenha lá várias pessoas que são parentes, quer dizer, eles não precisariam receber R$14.000, né? Então há um lado, vamos dizer, teórico da coisa, mas a gente tem que ser um pouco prático. Existe um limite no orçamento. Existe um limite. Então, mas eu acho que tem que debater, porque, por exemplo, sobre essa questão do pagamento de juros, é como que uma coisa sagrada, né? A propaganda que foi feita pelos governos, tudo, é que é sagrado. Pagar juros, por exemplo, não se pode dar o calote. Quem falar em calote estaria cometendo um crime hediondo aí, né? Então, assim, pagar juros é sagrado. Apesar que essa dívida aí, eu acho que teria que ser auditada, ver o que aconteceu de fato. Você está falando da dívida pública federal. Federal, e aqui em Bauru repercute também, porque pelos dados que a prefeitura apresentou nesse orçamento aqui, foram pagos 600, o orçamento prevê 650 milhões para esse ano aqui, de um orçamento de 2 bilhões e 400, é um comprometimento muito grande, né? E para a saúde, 400 milhões, para educação mais ou menos 400 também. Então, assim, nós temos que colocar o debate também, não vai ser uma medida autoritária, mas no que depender de nós vamos chegar lá e divulgar, assim, os prefeitos, inclusive de outras regiões, porque Bauru é uma cidade importante, né? Não é uma cidadezinha lá que tem 600 habitantes, 400 mil habitantes. Ela tem uma presença nacional se quiser, se os prefeitos tiverem um programa correto, uma autonomia e tal. Então, nesse sentido, se a gente tiver, falar, o salário do servidor público deveria ser de 5, 7 mil reais para atender a necessidade deles, não só do servidor público, mas de todos os outros trabalhadores. Como fazer? Eu acho que se a sociedade discutisse isso daí seriamente, criaria mecanismos para elevar os salários, né? Eu não vou nem debater isso, porque a gente trouxe a notícia agora que em 2051 vai ter menos gente contribuindo para a Previdência do que os beneficiários, né? Se elevar para R$7.000 o salário mínimo, você vai impactar na Previdência, que vai ter o problema em cascata, vai criar um buraco, aí vai ter que emitir título público, vai ter que pagar juros, e aí se der calote no pagamento dos juros, não tem quem compre o título do governo, a conta não vai fechar. Então, Renato, mas o problema está sendo isso daí, né? Com essa ideia que está vigente hoje, que você está colocando, tem trazido só retrocesso para o país, né? O país não está avançando com isso daí. Nos últimos 30 anos, principalmente depois do governo Fernando Henrique para cá, é só retrocesso. Depois das privatizações, você pode ver que, por exemplo, o número das indústrias caiu de 36%, mais ou menos pelos dados do IBGE, de 1986 para cá. A pobreza é enorme. Aqui em Bauru, você vê, tem 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas, que vivem com menos de um salário mínimo. Tem 40 mil, mais ou menos, que vivem com menos de R$200. Tem gente passando fome no país todo, né? Então, assim, eu acho que se o povo não se levantar, o povo tem que se levantar contra essa situação. Porque esse mecanismo que foi criado pelos bancos aí só vai criar mais miséria. Não vamos chegar numa guerra civil aí. É uma coisa horrível, né? Hoje já está feio. Você vai no centro da cidade ali, por exemplo, você para a gente pedindo esmola, pedindo. É uma situação horrível, né? Para a pessoa que vem pedir, para quem está dando também. É muita pobreza. Estamos entrevistando aqui o Paulo Lago, que é candidato a prefeito pelo PCO. No caso da estação de tratamento de esgoto, IDAI, no seu plano de governo fala de não privatização, não concessão, mas não tem nada mencionando o equacionamento da crise hídrica, né? Nós estamos aí com um plano diretor de águas, além disso, provavelmente essa semana o rodízio vai ter que ampliar e vai virar racionamento, porque o nível da lagoa de captação chegou a 1,35, ainda tem 26% de dependência do Rio Batalha, e todo prefeito que entra, nós tivemos até 2 ambientalistas, nós vamos resolver isso. A própria prefeita anunciou que era a prioridade dele para resolver, agora vem com desculpa de estiagem e tudo mais. O que vocês pensam sobre tanto a concessão quanto o equacionamento desse problema de abastecimento de água no município? Bom, da concessão nós somos totalmente contra. Nós já lutamos, na medida das nossas forças, contra a aprovação desse projeto. E se estiver na prefeitura, acho que a gente tem condição de impedir. Se chegar lá, você revoga a lei. Vamos entrar por aí, pedir apoio da população para revogar e contra. Porque está mais do que claro que essa jogada aí é uma coisa muito suspeita.
Já foram construídos lá pelo menos metade, né, da obra. Dizem que o DAE tem 200 milhões em caixa, que seria suficiente para terminar isso aí. Por que fazer um projeto de 3 bilhões e meio para 30 anos que vai onerar a população, né? Então, assim, é uma coisa suspeita. Todo mundo... eu não vou falar aqui que é corrupção, porque eu não tenho provas, elementos concretos para isso, mas que é uma coisa suspeita, né? Todo cidadão tem o direito de achar que está tendo aí alguma maracutaia nesse negócio aí, né? E por relação à crise hídrica? A crise hídrica, nós não colocamos no programa, porque a gente entende o seguinte, tem que ser os técnicos lá para resolver. A minha opinião pessoal é que teria que furar mais poços, dar um jeito e sair fora do Rio Batalha, porque isso daí é muito arriscado, né? Com essas mudanças de tempo, pode superar agora, nesse momento, mas daqui 2 anos ter uma seca enorme aí, a cidade ficar sem água. Eu acho que teria que furar poços, dar um jeito aí de resolver esse problema. Eu acho que falta vontade, porque já faz tempo que tem esse problema e os prefeitos não atuaram de forma... Tem esse interesse da privatização do DAE por trás, né? Então tudo isso aí tem atrapalhado. O Paulo, vamos falar um pouquinho de geração de empregos, né? Que é uma causa operária, né? É natural que está aí. Nós temos aí distritos industriais precisando de investimento. Foi anunciado um novo distrito sem concluir os anteriores. No plano de governo de vocês, praticamente nesse caso, vocês citam somente uma tolerância maior com os camelôs e ambulantes, né? Que é muito mais a economia informal. O que o Partido da Causa Operária pensa para induzir aquele que, por vezes, é até criticado pelo teu partido como capitalista, mas é o que tem o dinheiro para poder montar, ou empreender, gerar emprego. Qual seria a política industrial de comércio, serviços e setor básico para o PCO para forte geração de emprego na cidade? Nós entendemos que tem que dar apoio para os pequenos. Principalmente, a prefeitura não pode ser um mecanismo de ficar tirando dinheiro para as grandes empresas, como às vezes até o governo federal andou fazendo isso aí e não tem dado resultado, né? Agora, a questão principal, por isso que a gente volta na questão nacional, é que nós entendemos que com essa taxa de juros absurda que tem no país, nem mesmo os capitalistas vão ter interesse de alocar dinheiro em novos investimentos, porque quando ele abre uma fábrica, abre uma empresa, ele tem o risco que está embutido, ele tem os custos de capital, custos de investimento e tudo isso, mas ele tem os riscos também até de perder dinheiro, né? Então eles preferem deixar alocado aí com essa taxa Selic enorme, absurda aí, é mais tranquilo para o capitalista, ele garante um rendimento. Então, assim, é por isso que a gente coloca essa questão nacional, que tem que baixar essa taxa de juros. É por aí, porque se não baixar a taxa de juros, não vai ter, não adianta abrir novos parques industriais aqui da cidade, novos distritos, se não tem interesse de construir novas fábricas. Ou vem aquelas fábricas igual a Bracel lá em Lençóis, que devasta aí a natureza também, que está dando todos esses problemas aí, inclusive no Rio Batalha, né? Ou seja, mas para Bauru especificamente, porque vamos pensar, a questão da taxa de juros envolve uma política econômica nacional, em que você tem, de um lado, o governo federal, na outra ponta, o Banco Central Autônomo Independente. Eles buscam metas de inflação, e em cima das metas de inflação e também com o risco fiscal do governo, mais os ambientes externos, eles definem o tamanho dessa taxa de juros. Vamos imaginar que está 10,5% e caísse para 8%. Ok, isso é um reflexo macroeconômico. Eu estou dizendo do ponto de vista local. O que nós podemos fazer, né? O que vai reestruturar os distritos, vai fomentar o empreendedorismo, a economia criativa, a economia de inclusão, o que vocês têm especificamente para isso? Eu acho que teria que estimular a sobrevivência dos pequenos aí, né? Eu acho que a situação atual não está para grandes investimentos, né? A não ser que haja um governo, uma mudança macroeconômica, como você diz, né? Uma modificação, aí sim vai se colocar a possibilidade de construção de novas fábricas e tal. Aí chamar os técnicos, ver o que é necessário, estudar. Nós não vamos apresentar assim uma proposta pronta, temos que chamar quem é da área técnica, os empresários que vão investir, o que está precisando. Se houver uma mudança no quadro, a gente tem que chamar assim e discutir, e a prefeitura apoiada aí para implementar tudo isso daí, né? Só que nós não acreditamos, por exemplo, eu vi candidato falando aí, vou construir distrito industrial, vou atrair empresas de novo, mas assim, hoje o quadro não está para isso, né? A gente tem que ser realista. Mas você coloca lá no plano de governo que vai ter um plano gigantesco de obras públicas para gerar emprego. Qual vai ser a fonte para isso, né? Porque hoje, por exemplo, a Funprev vai requerer aí
280 milhões de reais nos próximos anos, senão ela vai quebrar, né? A prefeitura que vai ter que aportar. Ele consome hoje quase 8 milhões de reais por mês já do principal, quer dizer, que vai estrangular esse recurso, mais de 2 bi nos próximos 30 anos, e aí o seu plano de governo estabelece um plano gigantesco de obras públicas, né? Então você precisa ter recurso para isso. Você vai o quê? Buscar financiamento, vai aumentar a tributação, vai diminuir o tamanho da máquina. Como é que vai ter essa sobra de recursos para esse plano gigantesco de obras públicas? Então, esse plano gigantesco de obras públicas que a gente coloca é uma questão de sobrevivência, para tentar atrair esse pessoal que está no desemprego, numa situação de miséria, passando fome, e dar algum tipo de obra. Não seria assim aquelas obras faraônicas como tinha antigamente, que envolveriam investimento que não se tem. Seria uma ilusão. Não estamos propondo nesse sentido de falar que nós vamos construir uma outra Bauru aqui, não. É um negócio para salvar esse pessoal que está na dependência, essas 100 mil pessoas que estão numa situação muito precária, ganhando menos que o salário mínimo. Então, assim, buscar mecanismos de pequenos trabalhos mesmo, seriam obras públicas, mas que façam bem para a cidade, que façam bem para o povo, mas para atender essa população que está. E o recurso tem que correr atrás do governo federal, ver o que dá para fazer, porque também, por exemplo, a gente coloca aqui, amarrando, por exemplo, fechamento das OSs. Essas organizações sociais aí, elas desviam muito dinheiro da prefeitura, né? São 123 milhões, parece que esse ano, que foram pagos. Então, que a gente vai falar um pouquinho da saúde no segundo bloco, tá? E a gente vai voltar nesse tema. Então, assim, tem vazamentos que teria que tirar. Quer dizer, você vai buscar uma economia para sobra, para poder... E buscar dinheiro no governo federal também, pressionar o governo federal também, com esse negócio da taxa de juros aí. Eu entendo o seguinte, por exemplo, o PT sempre foi contra isso daí, mas o presidente Lula está no governo muito acuado pela situação, talvez pela falta de apoio no Congresso, mas assim, como prefeito, eu teria acesso a ele para falar, presidente, tem que mudar isso daí, vamos com outros prefeitos e tal, né? Muito bem, bom, completamos então os primeiros 20 minutos aqui com o Paulo Lago, ele que é do PCO, nós estamos falando do plano de governo, a visão do PCO sobre governança aqui da cidade. 10, nós estamos entrevistando hoje o candidato a prefeito pelo PCO, Paulo Lago. A nossa entrevista é dividida em 2 blocos de 20 minutos, como nós estamos fazendo com todos os candidatos. Nós já tivemos o primeiro bloco, das 6h30 às 6h50, agora nós vamos, neste horário, já colocar o cronômetro e vamos até às 7h31. Bom, Lago, vamos falar um pouquinho da saúde. Há uma grande reclamação do tempo de espera nas UPAs. Nós temos observado, por exemplo, uma terceirização desse serviço. O Meridota é um deles, a UPA do Meridota. Há um projeto de ampliar a participação de organizações de saúde. E você tocava nesse tema exatamente antes da gente encerrar aquele primeiro bloco. Qual é a visão de você e da sua equipe, do PCO, em relação à saúde pública municipal? Olha, Café, o programa do PCO nós temos colocado em todo o país, que esse programa que a gente defende nacionalmente, né? Que a saúde, ela tem que ser pública e de boa qualidade. A gente tem que lutar, exigir, né, como cidadão, porque nós pagamos impostos, o povo todo paga imposto e a gente tem que ter o direito. Aqui em Bauru, a opinião nossa sobre isso aí é que a saúde aqui continua muito ruim, por influência aí dos planos de saúde privado. É um fator aí que eles têm muita força, eles intervêm, e os prefeitos acabam cedendo aí as pressões ou participam, não sei dizer exatamente. Mas assim, os planos de saúde é o primeiro fator. O segundo é a questão da privatização. Esse interesse aí de entregar a saúde pública para as organizações sociais, para essas empresas que atuam, porque... por exemplo, esse caso recente da PAI aqui, né? Todo mundo tem uma sensibilidade com as crianças que são cuidadas lá, mas a gente sabe que as organizações sociais são utilizadas aí como meio de vida, né? A pessoa até um matou o outro lá por causa de dinheiro. E não é só aqui em Bauru que acontece isso. Teve o caso lá da mulher do Sérgio Moro no Paraná, que roubava lá as APAES também, e as outras entidades. Dentro do hospital de base tem. A nossa proposta é parar de passar dinheiro para essas OS e melhorar o serviço público, exigir as verbas federais que temos direito, verbas estaduais, implementar, construir mais postos de saúde, mais UPAs. O governo federal tem esse programa aí, mais médicos, poderia trazer mais médicos à disposição, mas assim, tem que tomar iniciativa. E a nossa ideia, para concluir, é criar um conselho municipal de saúde atuante. Existe aí um conselho, mas
a gente sabe que isso aí não atua de fato, né? É um negócio burocratizado, limitado. Chamar o povo, as donas de casa, as mães que estão lá na fila sofrendo com as crianças lá, a participar desse conselho, dar opinião. Então, assim, não seria um negócio autoritário nosso, mas com o apoio do povo para tentar mudar essa situação, porque tem que mudar, né? Agora, Paulo, em relação à educação, né? Nós temos a educação da primeira idade, né? Em passado não muito distante, com essa obrigatoriedade dos gastos em 25% para educação, adquiriram aí 35 milhões de reais em imóveis que alguns ainda não estão operando. Tivemos compra da tal da palavra cantada com mais de 5 milhões de reais, e a gente observou no fim de semana passada um incêndio em escola sem nenhum tipo de monitoramento, sem nenhum tipo de proteção. Para a educação infantil, para criar vagas, para creche, que é a primeira idade, o que o PCO tem de projeto? Teria que aumentar essas creches, porque a creche é um negócio que atinge diretamente a mulher trabalhadora, né? Ela tem que ter, para a mulher ter possibilidade de entrar no mercado de trabalho, ela tem que ter um atendimento adequado. Por exemplo, a prefeitura realizou um concurso recentemente aí para atendimento de idosos, de crianças, eu acho que o trabalhador de creche também, o salário de R$ 1.487, é muito baixo. Eu acho que teria que modificar isso aí também. Por exemplo, teria que tentar anular todas essas compras aí que a prefeita fez, que está suspeita. É uma coisa que não tem sentido gastar milhões e milhões nesses imóveis aí que não compraram 10 imóveis, 11 imóveis, um vai servir para a escola e o resto ninguém sabe. E também eu acho que ela está fazendo parte desse esquema de privatização da educação do governo do estado, do governo Tarcísio, porque eles estão piorando a escola pública também em âmbito estadual, né? A gente percebe isso daí. Eles queriam nem dar livro para as crianças. Eles querem adotar aquele sistema informatizado que a gente sabe que não funciona, mas atenderia os interesses lá do secretário de Educação, que é ligado a uma empresa de informática. Então, assim, é uma questão política, eu entendo, né? É um posicionamento político, e tem que também ter os professores, os funcionários das escolas, os pais e mães de alunos participar desses conselhos ativamente e denunciar, lutar contra e tal, né? Parte da população tem expectativa da escola cívico-militar, né? Até fila de espera, a gente recebe muitas manifestações quando esse tema é pautado aqui. Olha, eu colocaria meus filhos, sim, acho que é uma educação mais rigorosa, né? Há alguns que entendem que é rigoroso demais. Há outro entendimento errôneo também de que seriam comandados por militares, mas não, é o estilo mais, vamos dizer assim, metódico de educar. O que você pensa sobre a escola cívico-militar? Olha, nós temos uma posição clara de ser totalmente contrária a essas escolas cívico-militares, né? Eu acho que isso aí é uma forma de tentar criar nas crianças, que são, principalmente as crianças mais pobres, da periferia, o pessoal mais simples, criar uma ideologia ali de tipo fascista, né? Assim, eles, na realidade, a burguesia, com esse plano aí, eles querem criar uma geração aí de pessoas que vão fazer o serviço sujo no futuro, igual a gente vê lá na Ucrânia, em outros países. Nós temos muita preocupação com isso daí, nós somos totalmente contrários. Se a gente chegar na prefeitura, onde o PCO chega, nós vamos impedir que aconteça no municípios aí e fora também contra. É muita propaganda de que vai ser bom, isso e aquilo, mas a gente sabe como é que é esse negócio militar. Principalmente aqui no Brasil, que os militares, eles não atuam de fato na defesa do país, né? A gente vê os militares participando de golpes, disso, daquilo, mas... Então, assim, nós somos contra. Escola cívico-militar, totalmente contra. E para a Indurb, Paulo Lago, nós temos aí um buraco, né, de financeiro. A Câmara Municipal acatou um movimento feito de aporte de recursos, mas toda vez quando questionado sobre os serviços da Indurb, vem sempre a desculpa: eu não tenho recurso, vai reformar a estação rodoviária, não tenho dinheiro. Como é que está a manutenção dos cemitérios? Problema. O que a gente tem visto agora é que, como deu uma liberada, eles estão pintando mais faixas na rua para a Caixa do Trânsito, porque isso aumenta a receita. Assumindo a Prefeitura de Bauru, se eleito, qual o futuro da Indurb na sua gestão? Eu acho que tem que ficar no controle da Prefeitura mesmo. Essa ideia que a gente propõe dos conselhos populares para administrar, debater, discutir. Eu acho que vetar essa ideia que tem aí de privatização da Indurb, que ninguém colocou ainda abertamente, mas a gente vê que esse sucateamento que é feito aí tem esse objetivo final de privatizar. Nós somos contra, que é um filão aí que tem empresários aí de olho nisso aí.
Um caso mais grave que todo mundo tem reclamado, eu já vi muita reclamação, é o caso do abandono da rodoviária, né? Ali ficou um negócio complicado, né? Tem pessoas relatando ali assaltos, à noite a gente chega de viagem de São Paulo ou de outros locais, tá perigoso ali, não tá tendo um acompanhamento, tá muito abandonado, né? Os banheiros tudo detonado, tudo sujo. Eu acho que a atual administração não cuidou dessa parte aí dele. Mas assim, tem que cuidar, isso é contra a privatização, né? E a Coab? Tá uma dívida bilionária, né? Foi anunciado já várias vezes, né, por esse governo, dizendo que estava equacionada a dívida com a Caixa Econômica Federal, mas não sai do papel, nós não temos nenhuma informação. Virou lá uma grande imobiliária, não constrói uma casa há muito tempo, provavelmente não vai construir, porque se você olhar os números dela, o balanço dela, que a gente chama contabilmente, né, você fez o curso de economia, sabe, que é o passivo a descoberto, ou seja, tem mais dívida do que ativos, né? Não haverá um agente que aceite financiar qualquer coisa, liberar crédito para a Coab. E aí, o que fazer com a Coab, Paulo Lago? Essa daí acho que só Deus para resolver. Só Deus? Assim, né? Só Deus da causa. Não, porque a gente também não tem os dados, a gente sabe, tem as informações assim gerais, mas assim, faliram a empresa, né? É uma coisa... Com desvios, inclusive. Com desvio, né? Muita corrupção. A gente ouve aí que muita gente se elegeu com dinheiro desviado da Coab, né? Não tem como provar isso aí, mas a gente escuta muita coisa na política aí. E agora? Agora, o fato é o seguinte, igual eu falei no bloco anterior da questão da necessidade de ter uma empresa de transportes, eu acho que teria que ter uma empresa municipal de construção, tipo a Coab, ela cumpriu um papel decisivo aqui em Bauru no passado, né? Sim. Então agora, detonaram, destruíram, roubaram até acabar com a empresa, mas teria que discutir talvez essa Coab aí não tem jeito mais, né, pelo que dizem, mas teria que ter uma... Liquida e começa uma talvez gestão. uma outra, mas... Eu acho que é necessário ter uma empresa de construção, sim. Aqui em Bauru tem muitos projetos de construção que vem verba do governo federal e tal. Eu acho que se fosse uma empresa pública séria, aí poderia atender muito melhor do que essas empresas privadas estão fazendo aí, né? O Paulo, a cidade adquiriu ali a estação ferroviária, né? A estação lá do centro da cidade, e foi um olhar que tinham na época, gastaram ali 11 milhões, eu atualizei esse valor, tá? Se fosse hoje uns 22, 23 milhões de reais. E aí fizeram uma parceria com a Câmara, olha, nós vamos transferir a Câmara Municipal, vai ser da Secretaria da Educação, nós vamos ocupar aquele centro, vamos revitalizar, aí vai integrar, nós vamos ter um ambiente ali para os ambulantes e tudo mais. E até agora absolutamente nada. Vem lá do governo Rodrigo Agostinho, só para ter uma ideia. Né? E aí, o que fazer com essa estação também ferroviária? Está abandonada. Está abandonada lá, Paulo. A gente ouve propostas aí de criar creche ou fazer parte cultural, mas de falando fato... até Mercadão. Ou até o Mercadão. Para você, o que poderia virar aquilo? Porque é um próprio municipal que está lá e... teria que ter uma utilidade ali, né? Aproveitar. Acho que teria que discutir com os conselhos de moradores aí, ver com a população, principalmente o pessoal do centro ali, no que serviria mais para revitalizar o centro ali, né? Eu acho que talvez colocar essa questão de uma parte administrativa, uma parte de creches, só que também é um prédio bem antigo, né? Vai ter que fazer muita reforma, sim, investimento. É uma questão que teria que ter uma análise ali com técnicos, qual que é o custo disso aí, para ver que proposta que seria mais útil, né? Eu chamaria os técnicos para conversar, discutir, eu não apresentaria uma proposta individual, não. Falar que isso daqui é o melhor, tal, né? E você lá no plano de governo coloca o partido que é um subsídio para compra de alimentos, né? Isso seria no âmbito do município ou essa luta é uma luta lá em cima? Mesmo porque já tem a reforma tributária agora, ela vai ao longo dos anos ser implementada e com a reforma tributária uma cesta básica, inclusive carne, né? Vai ter a alíquota favorecida, né? Inclusive com imposto zero. O que seria esse subsídio para compras de alimentos que vocês preveem ali? Essa questão aí, nós estamos colocando que está tendo muita fome no país, né? Isso aí já vem de vários anos, tal. Parece que o governo Lula melhorou um pouco, mas ainda continua. O quadro nacional, a informação que tem 22 milhões de pessoas passando fome. Aqui em Bauru, cerca de 40 mil pessoas. Seria a gente primeiro colocar como uma prioridade número 1, na parte prática, esse negócio da fome. Por exemplo, crianças passando fome, idosos pedindo esmola. Eu acho que teria que fazer um mutirão aí para acabar com isso daí, né? Essa parte que a gente colocou do subsídio seria para isso.
criar mecanismos para as pessoas poderem se alimentar adequadamente. Não dá mais para permanecer nesse quadro, né? Esse daí seria o ponto número 1 da nossa atividade política. Primeiro, acabar com a fome. E esses moradores de rua, chamar todo mundo, adequar, investir nisso daí. Se for necessário, tira dinheiro de outros setores, mas garantir o fim da fome, né? Eu acho que não, é uma coisa assim desumana, né? Deixar a pessoa lá morando na rua, passando fome. Por exemplo, criar os restaurantes nos bairros. Ali no centro tem a gente vê que tem uma fila enorme lá, são servidas 1.300 refeições na hora do almoço, aí em convênio com o governo do estado. Com o convênio do governo do estado. Aí criaram lá no Nova Esperança, que diz que serve 500 refeições por dia também, mas é pouco ainda, né? Para essa quantidade toda aí, a gente teria que construir mais restaurantes nos bairros, principalmente nos bairros mais pobres, que estão mais afetados, fazer um negócio de imediato, mesmo que seja em ambiente improvisado, até construir o restaurante, mas para servir os marmitex, servir as comidas ali, né? O Lago, muitos empreendedores reclamam muito da burocracia que o município tem, notadamente ali na CEPLAN, né? E hoje nós temos um avanço tecnológico muito grande, né? Houve agora uma melhora que para um tipo de moradia com uma metragem menor é possível você ter aí o alvará digital e tudo mais, mas eu convivo nesse meio, fui presidente da associação comercial, a gente reclama muito vem aqui um empreendimento, quer gerar emprego na cidade, chega lá 2 anos para liberar, vai aqui numa cidade vizinha e 6 meses está liberado. Qual é o olhar de vocês sobre a agilidade do setor público e notadamente ali numa secretaria tão importante como é a CEPLAN? Eu já ouvi bastante denúncias desse tipo de problema mesmo. Tem que agilizar, né? Prefeito tem que tomar atitude e criar mecanismos de agilizar. Como que fala? Tecnologia de informação tem que ser agilizado. E verificar se não há ali dentro também coisas que às vezes acontecem no serviço público, né? Pessoas que, no popular, ali embaçam o processo ali, tentando obter alguma vantagem e tal, né? A prefeitura tem que agilizar, né? Se tem a possibilidade de implantar negócio aí que vai criar emprego, principalmente, tem que agilizar, não pode ter isso daí. Muito bem. Em relação ao IPTU reduzido para os pobres, como é que seria esse mecanismo? Vocês iam encaminhar uma legislação para fazer uma revisão do IPTU, porque você já tem o IPTU social, né, que é aquela para faixa menor de renda. O que seria a redução do IPTU para todos os pobres? Como é que seria esse critério? Eu acho que isso daí tem que fazer uma reforma da cobrança do IPTU, cobrar mais alto para esses imóveis que são, em primeiro lugar, os imóveis que têm um caráter especulativo, né? A pessoa compra o imóvel para deixar lá, para aumentar o valor, tal, fica atrapalhando, fica jogando a população mais por periferia, e isentar a população pobre do pagamento. Quanto mais puder tirar de taxas, porque nós estamos numa situação que os salários no Brasil estão muito baixos, né? Eu estava olhando um estudo, a média salarial em 2014 era de R$3.010, hoje em 2024 apenas 3.200 na média salarial nacional, né? Então assim, o povo está ganhando muito pouco. Então a nossa ideia com isso daí é tentar tirar todo tipo de imposto, essa indústria de multas, tudo que a população pobre tem que pagar, a gente vai lutar para acabar com isso daí, né? Uma reforma desse negócio do IPTU, por exemplo, São Paulo, tem muitos bairros lá que, por exemplo, lá em Itaquera, eu morei uma época em Itaquera, eu vi, não pagava IPTU lá, né? E não é um bairro, já é um bairro de classe média atualmente, tem muita gente pobre, tudo, mas não paga IPTU, eles cobram mais caro no pessoal lá no centro e outros locais e classe média alta e tal, né? E a questão envolvendo a indústria da multa, né? Vocês fazem uma crítica a essa indústria da multa. Qual que é a visão de vocês? O que é? Um exagero nisso? Você está falando de multa do quê? De trânsito especificamente? Porque ali não está claro que tipo de multa que é. Mas a questão da multa de trânsito, né? Geralmente os governos apresentam isso daí seria para organizar o trânsito, para facilitar em favor do cidadão e tal, mas a gente vê que é uma farsa. Tem uma indústria, se você estaciona no lugar errado, tem uma multa lá de R$293. Se você faz isso, é outra multa. É muita multa, muita coisa, muito valor, né? Nós vamos tentar fazer no âmbito do município aquilo que der para mudar, acabar com essas multas aí, né?
e lutar, assim, expor para que no âmbito nacional também se acabe. Assim, se quer organizar o trânsito, faz campanha educativa, faz outras coisas, outras medidas, mas não fica, tudo é multa, tudo é multa. Isso é tudo muito caro para a população pobre, né? Vai acumulando. Paulo, e em relação ao esporte? Nós temos uma Secretaria de Esporte e Lazer, né? E a gente sabe que o esporte é uma maneira de inclusão, né, da sociedade. O que vocês imaginam assumindo a prefeitura especificamente para esse setor? Eu acho que teria que estimular o esporte, né? A gente sente, a criançada, vamos supor, tem dificuldade de jogar um futebol, teria que construir mais campos, criar convênios, sei lá, mas teria que expandir. Nós somos favoráveis a tentar dar a prefeitura favorecer nesse sentido, dar esporte para toda a população, principalmente a população pobre, né? Estimular mesmo o esporte, que é um mecanismo. Hoje em dia as crianças ficam muito presas em casa no celular, estressada, então tem que, mas também por falta disso daí, né? Não tem onde ir. Por exemplo, aqui em Bauru, com esse calor que tem nessa cidade aqui, insuportável, teria que construir piscinas populares também, teria que fazer obras nesse sentido para ajudar as crianças, né? E os jovens, principalmente, né? Bom, Lago, nós estamos indo para a reta final, tivemos aí 2 blocos de 20 minutos, agora é o momento de você pedir voto, falar como é que votaria no PCO, quais são os candidatos a vereador, não os nomes dele, mas quantos são. Fala um pouquinho aí da campanha agora já canalizando mesmo para o seu eleitor. Então, eu quero agradecer a participação aqui e convidar a população, em primeiro lugar, não acredite nesse monte de propostas aí que falam, e é tudo a mesma coisa, passa o tempo e não acontece nada. E não vai acontecer, porque a situação do país não está favorecendo ter grandes mudanças, né? Então, assim, a gente tem que ter claro, o PCO é um partido de trabalhadores que luta para ser um partido para ajudar a organizar a juventude, organizar os trabalhadores. Então a gente chama os companheiros a votar no PCO, nosso número é 29, nós estamos lançando candidaturas... Quantos candidatos a vereador vocês têm? Aqui em Bauru nós não lançamos a vereador, mas no país nós lançamos cerca de 200 candidatos. Então aqui é só a sua candidatura. Qual que é o número então? 29. 29. E vem apoiar, nós vamos começar as panfletagens nos próximos dias. O TSE, Tribunal Eleitoral, não liberou nossa verba de campanha até hoje. É uma denúncia aqui também. Nossa campanha está atrasada em função disso. Dos partidos que têm prefeitos que já foram caçados, corruptos aí, liberaram o dinheiro. O nosso, que nós não temos nenhum caso desse tipo, até agora não liberaram. Mas nós vamos fazer a campanha de rua. Venha participar, venha na panfletagem, venha pegar os nossos materiais, discutir com a gente. Nós estamos à disposição para a discussão. Perfeito. Conversamos então com Paulo Lago, do PCO. Obrigado aqui pela participação e boa sorte aí nessa jornada aí de expor os seus projetos e convencimento da população. Beleza, obrigado. Assessorado pelo Sócrates. Sócrates, nosso grande garoto, tá ali, ó, filhão do Paulo Lago.